bem ali no alto da minha lista de falas preferidas do cinema, tem uma que é de uma simplicidade brutal, mas é magnífica. É a cena do Bravura Indômita dos irmãos Coen, em que o personagem principal, o Rooster Cogburn, um sujeito memorável, tirado de um livro também ele memorável, está correndo há horas durante a noite com a Mattie, uma menina nos braços para tentar salvá-la, e daí ele cai no chão de joelhos e diz para ele mesmo: I've gotten old. Eu fiquei velho. Uma das muitas razões pelas quais eu acho essa fala linda é a maneira como ela é interpretada pelo Jeff Bridges. O Rooster Cogburn é um desses sujeitos do Velho Oeste curtidos que nem couro, mas nessa hora em que ele cai no chão, a gente sente a surpresa dele com essa constatação. A gente vê que nunca isso tinha passado pela cabeça dele, que ele ficaria velho, porque ele é uma pessoa que sempre pôde contar consigo mesmo. O Jeff Bridges é um ator que frequentemente é glorioso. E é um desses atores que passam para a gente a impressão de que eles estão sempre fazendo variações em torno deles mesmos. Mas cada uma dessas versões que eles fazem tem tanta riqueza, tanto detalhe, tanta complexidade, que cada personagem é sempre um personagem novo e inteiro. Ele não só tem os instintos certos para um ator de nascença, como também a técnica dele é tão apurada que a gente nem percebe que ela está lá. E eu me lembrei muito dele em Bravura Indômita assistindo uma série que não por acaso aí se chama The Old Man, o velho, que está no Star Plus. O personagem dele, o Dan, à primeira vista, parece ser só aquilo que está na superfície. Um sujeito idoso, mais sacudidão, recentemente viúvo, que mora sozinho numa casa enorme no meio do campo, numa cidadezinha. Aquele sujeito afável, mas que não socializa de verdade com ninguém. Ele só dá a impressão de que ele se relaciona com todo mundo. Pessoal, antes de continuar com a resenha, uma pausa para eu falar de um assunto que eu gosto muito: educação. Pode ser que você trabalhe com comunicação ou marketing, pode ser que você seja um empreendedor, grande ou pequeno, tanto faz, ou pode ser até que você seja o seu próprio negócio, como no meu caso. Mas se você faz parte do número cada vez maior de pessoas que precisam dominar a comunicação no ambiente digital para construir o valor de uma marca e fazer ele crescer, a POSPUC Paraná Digital acaba de criar uma pós-graduação lato sensu que atende a essa necessidade. Ela é totalmente online e pode ser cursada por qualquer um que tenha completado uma graduação. São 15 disciplinas que vão da ética ao storytelling, em aulas ao vivo com professores da POSPUC Paraná Digital, aulas gravadas em estúdio com professores referência, como por exemplo Martin Lindstrom, que já foi considerado uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. So what is the essence of this? E acompanhamento em tudo que for necessário com os community managers. E depois das 360 horas de aula vem o projeto de aplicação, que é o que garante a certificação reconhecida pelo MEC. Matricule-se no site através do link que você encontra aqui abaixo na descrição e faça parte de uma das melhores universidades do Brasil. E agora, de volta à resenha. Essa ideia de um sujeito mais ou menos simples se desfaz logo no começo do primeiro episódio, são 7 no total. Quando alguém entra na casa dele, ataca ele e ele revida de uma maneira que só alguém que passou a vida inteira fazendo aquilo seria capaz. E o Dan, cujo nome verdadeiro talvez não seja Dan, realmente passou a vida inteira fazendo isso. Aquelas operações secretas não reconhecidas e frequentemente brutais que a CIA encomenda de vez em quando em países estrangeiros. No caso, ele teve uma passagem muito longa e muito complicada pelo Afeganistão na época da ocupação soviética. Assim que ele é atacado na casa dele e mata o invasor,
A polícia nem por um minuto duvida de que ele se defendeu e que foi uma sorte ele ter conseguido repelir a agressão. Ele se manda. Se manda porque a identidade dele foi descoberta. Ele liga para a filha dele, diz que está saindo de circulação, ela protesta, mas não tem jeito, e daí para frente as coisas vão se desenrolar de maneiras muito inesperadas. Porque depois de tantos anos, quase 40, desde o fim da ocupação soviética no Afeganistão, ele está sendo caçado de novo. Quem colocou tudo isso em marcha? O sujeito que era o contato da CIA dele no Afeganistão e que agora é um figurão da agência, o Harold, interpretado por outro ator magnífico, que é o John Lithgow, entra em contato com ele, diz que vai ajudá-lo a assumir, porque não é do interesse nem de um nem de outro, que as coisas que aconteceram lá tantas décadas atrás venham à tona. Mas a situação está em fluxo, está evoluindo e está tomando rumos que ninguém pode prever. Todas as peças ali estão se movendo ao mesmo tempo e em direções diferentes, porque elas estão sendo movimentadas por pessoas que têm interesses muito diversos. The Old Man é adaptado de um livro desses de literatura de aeroporto. Sabe aquele tipo de livro que você compra ali na livraria antes de embarcar para ler num voo longo? Mas entre o Jeff Bridges e o Bill Heck, que faz ele muito bem na juventude, o John Lithgow, o Joel Grey, todos veteraníssimos, a Amy Brenneman e a Alia Shawkat, que estão as duas também geniais, o material é elevado aqui muito além, mas muito além do que a base dele prometia. Tem uma cena, aliás, deixa eu falar do John Lithgow também, que ele está lendo um relatório e, de alguma maneira, nesse momento tão banal, a gente pressente que ele parece estar reagindo a alguma coisa, mas ele está reagindo a outra, muito diferente. Não tem alteração no semblante dele, é alguma coisa que vem de dentro e que se comunica com você de maneira inequívoca. Tem que ser bom demais. The Old Man é uma série cheia de pausas, de tempos mortos, de olhares trocados em silêncio e, de repente, ela entra em uma erupção de violência. Eu não me lembro de o Jeff Bridges ter feito algum outro personagem tão físico na ação quanto esse aqui. E vale dizer que durante as filmagens ele teve um linfoma diagnosticado, tratou o linfoma e entrou em remissão. O Jeff não é fraco, não. O mais interessante é como uma história que é uma história de espionagem na essência acaba dentro dessa estrutura desenvolvendo outras camadas interessantíssimas, mais interessantes até do que a própria espionagem. Antes de mais nada, é uma história de gerações. A gente tem a geração do Jeff Bridges, do John Lithgow e do Joel Grey, uma geração intermediária de uma pessoa que também está numa fase intermediária da vida, saindo de um divórcio, que é a personagem da Amy Brenneman, e uma outra personagem crucial, que é uma jovem, interpretada pela Alia Shawkat. As perspectivas, as necessidades, os desejos de pessoas em fases tão diversas da vida são muito do que fazem a história de The Old Man girar. E mais no fundo ainda, e aos poucos, subindo para a superfície, a gente tem o verdadeiro coração dessa trama, que é o amor. Amor de várias espécies, mas principalmente o amor paterno e o amor filial. The Old Man às vezes perde um pouco o fôlego, entra num estirão, mas todas as vezes consegue se recuperar disso e deixa um gancho, um bom gancho para uma segunda temporada. Mas caso ela não venha acontecer, não tem problema, a história mais ou menos que se fecha. E fosse como fosse, só para ver essa qualidade de interpretação em cena, já valeria completamente a pena. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.